no que você realmente acredita. Se eu perguntasse para você, se você acredita que pode ficar doente do dia para a noite, qual seria a sua resposta? De 0 a 100, qual seria o seu nível de certeza de que você poderia ficar doente do dia para a noite? Provavelmente 100% de certeza. E se eu invertesse a pergunta e perguntasse o seguinte: qual é o seu nível de certeza sobre você ficar próspero ou realizar os seus sonhos do dia para a noite? Bem provavelmente, de 0 a 100, o seu nível de certeza cairia pelo menos 90%. Ou seja, estaria entre 0 e 10%. Que lógica é essa de que você pode ficar doente do dia para a noite, mas você não pode ficar próspero ou se sentir próspero, ou de repente ficar rico, ou de repente ganhar algum tipo de emoção que te dê controle sobre a sua vida, algum tipo de conhecimento, algum tipo de habilidade, algum tipo de atitude? E a maioria das pessoas acreditam que não tem controle para criar prosperidade na sua própria vida. Isso é uma realidade. E é por isso que muitas pessoas passam 5, 10, 15, 20 anos em depressão, porque elas acreditam que são depressivas e não que estão depressivas. Por exemplo, você está com gripe e você diz bem assim: ah, eu estou com gripe. É lógico que você está com gripe, você não é a gripe. Daqui a 7 dias, 10 dias, quando acabar o ciclo, simplesmente a gripe vai deixar o seu organismo e você vai voltar a estar bem, a não ser que você tenha uma outra doença que vai levar, por exemplo, a gripe a ficar mais tempo no seu corpo. E dependendo do grau de fraqueza do seu corpo, a gripe pode até levar você. Mas, em suma, 7 a 10 dias a gripe deixa o seu corpo. Agora, se eu perguntar o seguinte para você: e aí, como é que você tá? Olha, Thiago, eu não tô bem, cara, eu hoje estou depressivo. E aí você me diz que está depressivo, você novamente está colocando uma posição de estado. Quando é estado é mutável, é possível mudança. Mas muitas pessoas têm uma linguagem interna e acreditam que são aquilo. Eu sou pão duro, eu sou negativo, eu sou preconceituoso, eu sou pobre, eu sou burro. E quando você, literalmente, acredita que você é uma coisa, você expande aquilo dentro de você. Pensamento positivo por si só não muda o mundo. Pensamento positivo por si só não muda nada. Mas quando você tem pensamento positivo e ação positiva, isso tem um impacto muito abrangente em todas as áreas da sua vida. As pessoas de sucesso, elas conseguem acreditar, literalmente acreditar com toda a fé, que elas têm o controle de todas as áreas da sua vida. Por exemplo, na primeira vez que eu fui realizar um salto de paraquedas, eu me lembro que eu estava muito confiante. Muito confiante. A minha confiança nos 10 dias anteriores ao salto era muito alta. Conforme foi passando, né, a minha confiança foi aumentando. No dia que eu fiz o treinamento, no sábado, que eu fiz a área com o pessoal do paraquedismo e com outras pessoas que iriam fazer o salto também, realizar o salto, eu me lembro que eu estava muito confiante. Mas quando eu subi no avião, eu me lembro que, a hora que eu embarquei no avião, eu me lembro que a minha confiança despencou. Só que eu estava com outros profissionais perto de mim, né, muito perto de mim, e eu me lembro que um dos profissionais, que é o meu professor, o Marcelo, ele olhou para mim e disse o seguinte: Thiago, você não tá bem? A tua cor mudou, teus olhos estão mais baixos, a tua postura não é uma postura de uma pessoa que vai saltar, que vai literalmente se divertir com o salto. Você precisa mudar isso. Olha as pessoas que estão do teu lado e estão sentindo confiança, que estão transpirando confiança, que estão respirando confiança, que estão se sentindo confiantes, e modele essas pessoas. E no momento que você modelar essas pessoas, você vai perceber que você vai começar a dividir, né, do mesmo sentimento delas. E eu comecei a me imaginar que eu tinha o controle sobre aquela situação. E saltou o primeiro, e saltou o segundo, e saltou o terceiro, e chegou a minha vez e eu fiz o sinal da cruz e saltei.
Literalmente, aquela foi, de início, uma das piores experiências da minha vida, porque eu apaguei umas 3 ou 4 vezes durante o salto. Eu apagava e voltava, e não era um sonho, você entende? Eu tava caindo, e não era um sonho. Muitas vezes a gente sonha que a gente tá caindo de um prédio, sonha que tá caindo até mesmo de um lugar, de um avião, sei lá, qualquer outro lugar. A gente sonha com isso, mas eu acordava e eu tava literalmente caindo, eu voltava, e caindo, e não tinha controle, eu tinha que voltar e eu tinha que ganhar controle sobre aquela situação. O que acontece é que aquela situação me tornou maior porque eu escolhi vivenciar ela. Eu escolhi viver ela. Eu escolhi literalmente fazer aquilo, mesmo que aquilo literalmente me desse muito medo. Quando eu cheguei lá embaixo, eu tive a certeza de que aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. E eu me lembro que eu pisei lá embaixo, eu tinha outros 8 ou 9 saltos para fazer em 8 ou 9 semanas. Eu disse, eu quero saltar de novo, eu quero saltar de novo. E o Marcelo disse, não é assim, cara, agora só na outra semana, depois só na outra semana. Não, mas eu quero saltar de novo, eu quero aproveitar essa adrenalina. E hoje já são mais de 200 saltos. E por que isso se tornou possível? Se tornou possível porque naquele momento eu olhei para aquilo que estava me desafiando e, na verdade, que estava me derrubando, que estava me deixando literalmente no chão, e eu simplesmente olhei para aquilo e resolvi lutar contra aquilo. Eu não empurrei para debaixo do tapete, eu não deixei para depois, eu não procrastinei, eu fui lá e fiz o que devia ser feito. E quando você olha para coisas que estão acontecendo na sua vida e você percebe que elas estão literalmente travando a sua vida, estão literalmente limitando a sua vida, e você diz assim, agora não é hora, eu não preciso mexer nisso agora, eu posso fazer isso amanhã, eu posso fazer isso depois de amanhã, hoje é final de semana, agora está chegando o final de semana, eu vou sair tal e tal, penso nisso na segunda-feira. Quando você começa literalmente a fechar os olhos para aquilo que realmente importa na sua vida, a sua vida também começa a cair. Literalmente você cai em queda livre, como eu caí quando eu saltei a primeira vez, toda vez que eu salto, eu caio em queda livre. Só que eu tenho um paraquedas para me segurar e talvez você não tenha. Porque as pessoas que fecham os olhos para aquilo que é realmente importante para suas vidas, normalmente pagam um preço muito caro por isso. Se aquilo que você acredita, não tem o poder de te levar para onde você quer ir, você está em maus lençóis. Você tem que acreditar mais em você para se fortalecer perante o ambiente. Quando o ambiente que você está não é positivo e você literalmente está sendo levado pelo ambiente, pelas emoções do ambiente, pelos sentimentos do ambiente, de repente, pelos resultados que aquele ambiente traz no momento, se você não consegue controlar aquilo, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Pessoas de sucesso conseguem passar por coisas trágicas, literalmente, perda de pessoas, de repente conseguem passar pela perda de um negócio importante, pela falência de uma empresa. Elas conseguem passar por coisas no dia que não são fáceis, demitem pessoas muito próximas, mas tem que fazer. Elas têm que fazer, sabe por quê? Porque é aquele negócio. Quando você pega algo que está te tomando energia e não corta o laço no início, você vai ter uma grande energia saindo. Se a gente pensar em dinheiro, é mais dinheiro saindo, é mais dinheiro deixando o caixa da empresa. Essas pessoas se questionam e seu questionamento diz o seguinte, você precisa tomar aquela decisão é demitir aquela pessoa. Elas demitem, elas não ficam procrastinando. Eu me lembro que quando eu morava em Curitiba, eu me lembro que o primeiro momento que eu cheguei em Curitiba, eu encontrei um mendigo na frente da porta do prédio onde eu estava residindo, onde é que eu ia residir naquele momento, e aquele mendigo estava lá, ele tinha uma ferida atrás do pé dele, bem atrás do pé dele, embaixo, ele tinha uma ferida, era uma ferida de umidade. É uma cidade muito úmida e provavelmente ele pisava em poças d'água, não tomava banho, vivia com uma meia ou com um calçado sempre úmido e aquela ferida estava ali inflamada. Várias vezes as pessoas da prefeitura recolhiam ele, levavam ele para o abrigo, mas de noite ele estava lá novamente bebendo e não se preocupava em comer e não se preocupava onde dormir. O que acontece é que 9 meses depois,
quando eu deixei Curitiba, ele já não tinha mais boa parte da perna. Ou seja, primeiro ele tirou uma parte do pé, depois ele tirou todo o pé, depois ele tirou até a canela, depois ele tirou até o joelho, e quando ele percebeu, ele já não tinha mais praticamente a perna. Sabe por quê? Porque ele não tomou a decisão quando devia ter tomado. Ele não tomou a decisão quando devia ter tomado. E pessoas que não cortam os laços quando os laços devem ser cortados, pagam um preço muito caro. Bem provavelmente hoje, 8 anos depois que eu saí de Curitiba, ele nem esteja mais entre nós. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que não vivem pelos seus valores e que procrastinam aquilo que realmente faz a diferença na vida, pagam um preço muito caro. Tudo aquilo que eu acredito, se eu listar tudo aquilo que eu acredito, se eu colocar numa lista tudo aquilo que eu acredito, eu vou ter uma certeza muito sincera de que aquilo que eu acredito me leva para onde eu quero ir. Nem sempre foi assim, mas hoje é. Aquilo que eu acredito me leva para onde eu quero ir. Agora eu quero que você faça um exercício. Liste tudo aquilo que você acredita, não é aquilo que você quer, é aquilo que você acredita. Muitas coisas que você acredita podem ser crenças destrutivas, crenças negativas, que estão te puxando para baixo, estão te levando a não conquistar os seus sonhos, a não realizar mais, a não viver o melhor da vida. Então faça uma lista de tudo aquilo que você acredita, sendo positivo ou negativo. Você pode até ter 2 colunas, tudo aquilo que você acredita que é positivo e tudo aquilo que você acredita que é negativo. E eu quero que você faça também nesse exercício, questione aonde essa fé, aonde essa crença está te levando. Se você tiver isso nítido para você, se você tiver isso na sua cabeça nitidamente, eu tenho certeza que você só tem um destino: vencer. O mundo é para aqueles que têm coragem de acreditar em si próprio, vestir a camisa dos seus sonhos e principalmente, conseguir fazer o que precisa ser feito. Você precisa fazer o que precisa ser feito e agora. 1 minuto é muito tempo. E se você ainda não aprendeu isso, pode ser que custe muito caro você não saber disso. Pensa bem agora, apenas nesses segundos finais, pense bem sobre o Usain Bolt. Ele passa 5 anos se preparando para correr 40 segundos, 30 segundos, 20 segundos. Pense bem o que leva ele a ser o primeiro lugar e o que leva a outra pessoa, o concorrente dele, a ser o segundo lugar. Eu chego no final de uma prova e o Usain Bolt foi o primeiro lugar. E dentro de meio ano eu pergunto, quem foi o primeiro lugar? Ah, o Usain Bolt naquela corrida foi o Usain Bolt. E o segundo? Pois eu não sei, será que foi aquela pessoa? O segundo lugar ele não é lembrado. E foram milésimos de segundo, que claro que houve muita doação, muito treino por trás, houve muita privação por trás. Foram 5 anos, ou 4 anos, ou 3 anos de muita doação, de muito desempenho, de muita performance e de muita privação que aconteceram nos bastidores que levaram ele a chegar a primeiro lugar. E talvez o segundo lugar, em algum desses pontos, ele se perdeu, como o terceiro lugar se perdeu, como o último lugar também se perdeu. Em algum desses pontos, ele disse o seguinte, sabe, hoje não precisa, eu já estou pronto, eu já sou o melhor. Ele subestimou o concorrente dele. E ali a coisa se perdeu. Sabe qual é que é o maior concorrente seu? É você mesmo. E se você vencer a si mesmo, você vence qualquer outra pessoa. Por isso, acredite mais em você e tenha certeza de que as suas crenças podem colocar você em outro nível. Fique com Deus, viva com paixão.